pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Desconectado. Meu nome é Dayana Machado. Para quem não me conhece, para quem está chegando aqui agora ao canal, o canal Desconectado, ele é um canal agnóstico que tem como objetivo questionar, fazer questionamentos sobre as religiões. O cristianismo em especial, mas sobre outras religiões também, tá? Sobre homens, livros, traduções, histórias bíblicas, igrejas e tudo mais, tá bom? No vídeo de hoje eu vou estar respondendo aos comentários. Antes de mais nada, eu quero agradecer aos participantes aqui do canal, quero agradecer a minha amiga Maria, quero agradecer a Rosa, quero agradecer a Keizinha, quero agradecer ao Marcos Lima, quero agradecer ao Márcio, quero agradecer ao Sérgio, quero agradecer ao Lifestyle. Muito obrigada pela participação. E quem está chegando agora, eu quero dar boas-vindas aqui no canal. É o Expedito, é o Basílio, é o Lounis, é o Vandecoit, é o Paulo, é o Luiz, é o Júlio, é o Mar de Vidro, Evandro, Sebastião, Leonardo, Anderson, Geraldo, Fabrício, Edilon, Júnior, Jaime. Gente, muito obrigada pela participação de todos vocês. Quero agradecer também a participação dos cristãos também, que participa, que comenta, que dá a tua opinião com respeito ali, né? Muito obrigada a todos vocês. E bora pro vídeo. Então, gente, o meu primeiro comentário aqui é o comentário do Marcos Antônio, que ele diz assim: A paz de Cristo, Dayana. A paz para você também, Marcos. Você conhece e sabe o que fazer. Vai à prefeitura, pede uma licença, abre uma igreja e faz a coisa certa. Só vi você mostrar às pessoas que estão erradas, mas você não se mexe para fazer a coisa certa. Deus vai cobrar deles e de você. Quando você se converter, vai e converte também os seus irmãos. Então, Marcos, muito obrigada pela sua participação. Respondendo ao seu comentário, eu já estou fazendo a coisa certa. Por que que você acha que eu abri esse canal? Por que que você acha que eu tenho o trabalho de separar aqui, né, o conteúdo que eu vou trazer para as pessoas sem ser remunerada, porque eu não ganho nada do YouTube para fazer isso, né? Eu trago isso somente porque eu sei que na igreja existem pessoas boas que precisam sair dessa prisão psicológica que é o cristianismo, que é a igreja, né, as religiões no geral. Então, eu já estou fazendo a minha parte. Eu não teria coragem de abrir uma igreja e continuar enganando as pessoas. Existem ateus que fazem isso, que abre igrejas e começa a pregar aí para poder ganhar dinheiro, mas no meu caso eu não consigo, tá bom, Marcos? Muito obrigada pela sua participação. Próximo comentário, gente, é o comentário do Júnior, que ele diz assim: A senhora não entendeu o contexto. A Bíblia não é compreendida por textos 90%. Só estudar todo o contexto que vai entender. Ele está falando isso, gente, daquele vídeo que eu fiz sobre Eliseu, né, sobre as ursas terem matado ali 42 crianças, aonde eu fiz um vídeo dizendo sobre a manipulação, como funciona a manipulação do crente para poder querer justificar Deus. Então, Júnior, olha só. Eu entendo essa sua desculpa de que a Bíblia ela não é compreendida 90%, né? E de que tem que ler todo o contexto. Só que nessa passagem de Eliseu, Júnior, não tem muito o que ler, né? Ali está dizendo exatamente que as crianças saíram da cidade, né? Viram ali o profeta Eliseu, zoaram a careca de Eliseu. Eliseu olhou para trás, viu aquelas crianças e amaldiçoou aquelas crianças. E aí todo mundo fala que quem mandou as ursas foi Deus, porque Deus ficou, né, irritadinho ali, porque as crianças fez bullying com o profeta, né? Então Deus foi lá, mandou duas ursas e as ursas estraçalharam
aqueles 42 meninos que estavam zoando Eliseu. Não tem muito contexto, o contexto ali é bem pequenininho e ele fala exatamente isso. Eu não sei o que você quer tirar desse contexto que você está falando, porque não existe uma outra explicação. Provavelmente você deve querer fazer igual esse rapaz do vídeo, tentando ali modificar o texto para querer trazer um sentido diferente. Mas o sentido do texto foi aquele mesmo, não tem para onde correr, né? E essa questão da Bíblia ela não ser compreendida por textos 90%, é complicado, porque assim, para compreender a Bíblia, então a pessoa ela tem que ser um doutor em letras. Então quer dizer que um leigo, ele não consegue compreender a Bíblia? Então quer dizer que se o pastor querer ensinar A para aquela pessoa, ela vai aprender A. Porque se ela ler por conta própria, ela não vai conseguir entender. É assim que vocês conseguem manipular as pessoas na igreja, falando que a Bíblia ela não consegue ser compreendida 90%? Ah, por favor, né, Júnior? Para, né? Claro que dá para ser compreendida, é só você olhar a Bíblia com a razão, tirar as vendas dos seus olhos, parar um pouquinho e questionar. Quando você aprender a questionar, você vai conseguir compreender sim a sua Bíblia, tá? Não é muito difícil, tá bom? Muito obrigada pela sua participação. Próximo comentário, pessoal, é o comentário do Manuel Batista, que ele fala assim: gay deve ser você. Davi não era gay. Se Davi fosse gay, Deus não usaria ele. Bom, Manuel, é como se você estivesse querendo me afrontar, é como se você estivesse querendo me insultar, me chamando de gay. Olha, se eu quisesse ser gay, eu seria gay e para mim ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu não devo nada a ninguém, ninguém paga as minhas contas. Então, assim, ser gay para mim não é um insulto, tá? É questão de querer mesmo, é porque eu não quero. Então, quando você fala que eu sou gay, você não está me insultando, porque eu não tenho nada contra os gays e eu só não gosto, tá? Eu sou casada, eu gosto de homem, né? Então eu não sou gay, tá? Mas isso não é aí uma afronta para mim, isso não é algo ruim ser gay, né? Eu entendo, né, essa sua discriminação, porque quando eu fiz parte de igreja, eu também tinha essa discriminação contra os gays. Não em questão de destratar, né, a pessoa gay, mas na questão de olhar para a pessoa já com discriminação somente porque ela era gay. Então, né, eu entendo essa sua discriminação da pessoa ser gay, mas assim, não tenho nada contra os gays, eu simplesmente não quero, eu não gosto, tá? E quando você fala que Davi não era gay, se ele fosse gay, Deus não usaria ele? Olha, eu ainda vou trazer um vídeo aqui no canal explicando sobre essa passagem de Davi, que Davi era gay, tá? Você acompanha o meu canal, acompanha os meus vídeos, que você vai ver se Davi era gay ou não, tá bom? Muito obrigada pela sua participação, Manuel. Próximo comentário, gente, é o comentário do Hélio, onde ele diz assim: esse Deus enviou seu Filho unigênito para morrer por toda a raça humana. Então não venha usar texto isolado para justificar seu argumento. Então, esse comentário do Hélio é pelo aquele vídeo que eu fiz sobre a guerra do Hamas contra Israel e eu fiz um vídeo falando o que esse Deus da Bíblia faria em questão de guerra. Ele agiria diferente, né? Ou seria a mesma coisa? E o Hélio ele está questionando sobre o meu vídeo, né? Então, Hélio, quando você fala que eu estou usando texto isolado, dá a impressão de que você não conhece a sua Bíblia do Velho Testamento. O Velho Testamento todo, se você for ler, o Deus que você serve, ele é um Deus de guerra. Ele entra num contexto, todo o contexto de guerra. O Velho Testamento, todo ele é um contexto de guerra, é um contexto de vingança, é
um contexto de covardia, onde Deus mandava matar meninos de peito, mulheres e crianças e tudo mais, era uma bagunça só, terra de ninguém era terra de ninguém. Então, quando você vê a guerra do Hamas e a guerra de Israel, você pode sim comparar ao Deus da Bíblia do Velho Testamento. Por quê? Esse Deus da Bíblia seu, do Velho Testamento, ele veio exatamente dessa cultura. Então não adianta você vir para mim e dizer que o seu Deus ele é um Deus diferente, que essas coisas que aconteciam na Bíblia era coisas do passado, né? Era coisas antigas. Não, isso não é porque eram coisas antigas, é porque isso que tem na Bíblia é um contexto que ainda existe hoje em dia. Existe Hamas, existe Israel, existe todo aquele grupo daquele conceito do Velho Testamento que você acha que não, mas é todo esse contexto do seu Velho Testamento. Tanto é que você vê que nesses lugares lá do Hamas, Islã, né, Israel, as mulheres vivem cobertas, porque as mulheres não podiam mostrar ali, né, a cabeça. Então, isso é um conceito dele, é um conceito daquela cultura. A sua Bíblia, o conceito desse teu Deus do Velho Testamento, ele veio de lá, ele veio dessas culturas de lá, entendeu? De que mulher não pode se mostrar, mulher tem que se cobrir toda, né? Deus é um Deus de guerra, Deus é um Deus de matança, tem que entrar no território inimigo e tomar força e matar a criança, se tiver que matar a criança, tem que matar a criança e acabou. Então você não conhece o Deus que você serve, né? Eu acho que você está confundindo, né, o seu Deus com um Deus bonzinho, com um Deus, porque assim, eu entendo, né, que existe aí uma criação do mito Jesus, e essa criação do mito Jesus na sua Bíblia, né, ela veio trazendo a ideia de que Deus é bonzinho, porque é uma criação de uma nova ideia de Deus, né? Só que para poder eles dar credibilidade a essa ideia desse Jesus novo, esse conceito novo de Deus, para eles terem credibilidade, o que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que pegar a religião de outra pessoa, a religião de outro povo. E qual é o povo que eles pegaram a religião? A religião de Israel, a religião daquele grupo ali. Então, quando você vê o seu Velho Testamento, é aquele grupo lá, é o grupo do Hamas, é o grupo de Israel, é o grupo de Islã, é o grupo daquela redondeza toda lá. Ou você está achando que Hamas não acredita no mesmo Deus que você? Acredita no mesmo Deus, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Eles acreditam no mesmo Deus. Eles acreditam na Torá, né? Hamas acredita ali no livro de... Como é que é, gente? O Alcorão, né? O profeta Maomé, né? Você acredita no profeta maior? Jesus. Hamas acredita no profeta maior? Maomé. Mas eles acreditam em Jesus, eles acreditam também em Moisés, eles acreditam em Abraão e assim por diante. É tudo o mesmo Deus. O seu Deus, o Deus de Hamas, o Deus de Israel, é tudo a mesma coisa. Só que, né, houve ali suas modificações, né, e adaptações, né? Agora, sabe o que eu acho complicado, Hélio? Eu acho complicado o Deus ser o mesmo, o seu Deus ser o mesmo Deus de Israel e o mesmo Deus de Hamas, e Hamas não acreditar em Jesus como profeta maior, e Israel também não acreditar em Jesus como profeta maior. Lá como profeta maior, acho que eles acreditam em Moisés, não é isso? Então, assim, esse Deus, ele tá deixando uma confusão muito doida aí na Terra, hein? Esse Deus, hein? Eu acho que ele tem que aparecer, tem que falar assim, ó, eu sou o Deus de Israel. Ó, eu sou o Deus do cristianismo. Ó, eu sou o Deus do Hamas. Porque, cara, é muita confusão, você não acha? Bom, Hélio, muito obrigada pela sua participação. Próximo comentário, gente, é o comentário da Silvana Cardoso, que ela diz assim: Daiane, você não acredita em Deus. E se você pegar um câncer? Quem você chama? Se você cair em uma enfermidade, quem é seu Deus para te ajudar? Jesus existe. Deus existe porque se eu tenho um filho,
foi por causa de Jesus. Ele foi desenganado dos médicos, mas Jesus fez um milagre. Falsos profetas existem. Mentira dentro da igreja, mas falsos profetas existem. Mentira dentro da igreja, mas Jesus não tem culpa do que está acontecendo nas igrejas. Não, ele é o mesmo. Ele não mudou, ele é santo. Silvana, muito obrigada, tá, pelo seu comentário. Então, Silvana, se eu pegar um câncer, eu vou pedir ajuda aos médicos, porque os médicos, eles estudaram, eles fizeram faculdade, né? Eles estão prontos ali para poder salvar vidas, né? Então, se eu ficar doente, se eu pegar um câncer, eu vou ter que recorrer à medicina. Eu não vou recorrer à igreja, porque a igreja, ela não vai me curar. E é muito legal você tocar nesse assunto, porque quando eu fazia parte da igreja, todas as vezes que eu precisei de cura, todas as vezes que eu estive doente, todas as vezes que eu estive enferma, a igreja nunca me curou. Os presbíteros da igreja nunca me curou. Jesus nunca me curou. Quem foi que me curou? A medicina, os médicos, os especialistas, pessoas que estudam, pessoas preparadas, profissionais da área da saúde, foi quem me ajudou, entendeu? Então, assim, eu tô vendo aí a tua história, e pelo jeito você teve um filho e você acha que o fato de você conseguir ter um filho, talvez aí os médicos te deram um laudo de que você não poderia ser mãe e aí você acabou engravidando. Olha, ô Silvana, no meio da medicina, existe muito diagnósticos errados, tá? Eu posso dizer isso para você porque quando a minha filha ela era pequenininha, a minha filha ela sofria de amigdalite, né? Amigdalite. E eu corria com ela para todo tipo de médico que você achava que tinha que correr, né? E assim, foi uma luta incansável até eu conseguir fazer uma cirurgia para ela. Depois que eu consegui fazer a cirurgia, aí a minha vida mudou, a vida dela mudou. Foi Jesus que mudou? Não, foi a cirurgia que eu tive que fazer nela. E em meio a esse processo que eu tive de procurar médicos, fazer exame, diagnósticos, diagnosticaram ela sem esse problema. Então, assim, vários médicos fizeram ali um diagnóstico que ela não tinha, que não precisava operar, quando ela precisava operar. E foi uma luta muito grande, assim, o tempo, assim, acho que foi ela de bebezinha até os 6 anos de idade, os 5 anos, 5 anos de idade. Quando eu consegui uma cirurgia para ela, aí sim a nossa vida mudou. Foi Jesus que mudou? Não. Quem me ajudou? Quem me ajudou foi a medicina, quem me ajudou foi a médica, a especialista. Eu sou muito grata a ela, que por causa dela, por ela ter estudado, por ela ter se formado, ela conseguiu resolver aí o problema da minha filha, entendeu? Que Jesus mesmo não cura ninguém. Eu fiz parte da igreja praticamente toda a minha vida e nenhum testemunho ou testemunho que era contado na igreja era uma cura plausível. O fato de você conseguir engravidar não significa que foi Deus quem te deu. Um diagnóstico errado pode ter acontecido ou simplesmente você realmente pode ter engravidado. Isso acontece. Isso não é impossível, uma mulher que não pode engravidar. Isso não é impossível. A gente tem vários relatos e fora da igreja. Então, essas mulheres fora da igreja, que não acreditam em Deus, que não acreditam em Jesus, que não segue ninguém, foi o que então? Delas terem engravidado. Então, assim, o seu caso, ele não é um caso
único, onde a mulher, quando ela não pode engravidar, a mulher, quando ela não pode engravidar, ela não engravida e ponto. Não é desse jeito, tá? Tem os diagnósticos ali errado e mesmo às vezes a mulher não podendo engravidar, às vezes acontece sim da mulher engravidar, tá bom? E não é Jesus que fez você engravidar, é porque você engravidou mesmo, tá bom? Muito obrigada, Silvana, pelo seu comentário. Próximo comentário, gente, é o comentário do Felipe, que ele diz assim: até hoje não vi o ateísmo transformar a vida de ninguém. Prefiro crer na palavra de Deus. Tem que tomar cuidado ao interpretar sagradas escrituras para não tirar o texto fora de contexto. Mais uma vez, gente, isso aí é sobre o vídeo que eu fiz sobre o Eliseu, né, das crianças lá das ursas que estraçalharam lá 42 meninos, né? E o Felipe, ele tá questionando isso. Então, Felipe, até hoje não vi ateísmo transformar a vida de ninguém. Nem eu. Nem eu vi até hoje ateísmo transformar vida de ninguém. Eu já vi melhorar. Eu já vi melhorar a vida de alguém, sabe? O ateísmo melhora. Pô, e melhora pra caramba, cara, você não tem noção. Mas assim, transformar, ninguém transforma. Nem o ateísmo transforma e nem o cristianismo transforma, entendeu? Eles mudam a pessoa. Quem faz parte do cristianismo? A pessoa, ela tenta seguir regras, né? Então ela muda ali de um certo ponto por causa daquelas regras que ela segue, né? E o ateísmo, ele muda em questão dele não ter mais essas regras para a vida dele. Mas transformação, não. Transformação também não acredito que exista. Nem transformação no ateísmo e nem muito menos transformação no cristianismo, tá? Realmente não tem como cristianismo e ateísmo transformar pessoas, tá bom? Muito obrigada pelo seu comentário, Felipe. Próximo comentário, gente, é o comentário de Jesus, que diz assim: depois desse vídeo, observei que você ficou muito decepcionada com as coisas que você viu dentro do sistema religioso gospel evangélico. E não é só você. Muitos têm se afastado e desviado do evangelho por causa dos escândalos. O evangelho do Senhor Jesus são boas notícias sobre o reino de Deus. É o projeto de Deus para a salvação da humanidade, no qual eu acredito. Amo sua vida e tudo é no tempo de Deus. Assim como o Senhor Deus teve misericórdia de mim, essa misericórdia alcance você e toda a sua família. Grande abraço. Abraço para você também. Olha, eu confesso a você que eu fiquei decepcionada assim dentro da igreja, várias e várias vezes. Porque dentro da igreja, quando você pensa estar vivendo uma vida de santidade, uma vida de transformação em Jesus, uma vida repleta de paz, realmente há de você se decepcionar quando você olha em sua volta e você vê um monte de merda acontecer. Você vê traições entre casais, você vê jovens se pegando, você vê os pastores roubando mesmo das pessoas na cara de pau, sabe? Teve uma pastora, né, numa dessas igrejas que eu fiz parte, que ela teve a cara de pau de mentir, dizendo que a igreja sofreu um assalto durante a noite só para os fiéis da igreja darem mais dinheiro, porque ela queria ali, né, conseguir um dinheiro por fora, e ela inventou aí essa história para poder as pessoas darem mais dinheiro ali, que ela estava dizendo que era para o aluguel da igreja. E a gente sabia que a igreja ela não tinha sido roubada. Então, você vê que ponto chega, né, o crente, que ponto chega ali os pastores, né, e toda a confusão que acontece em volta, né. Outra situação também que aconteceu dentro da igreja foi o fato também do rapaz. Ele estava namorando a menina um tempão, eles namoravam um tempão. Quando ela teve filho, né, ele ficou com uma outra menina do outro ministério, acho que era o mesmo ministério que ele. Ficou com uma menina mais nova, né, e largou a esposa dele. E toda a igreja
deu razão para ele, que largou a esposa com filho recém-nascido, com filho pequeno, e traiu ela, e mesmo assim toda a igreja deu razão para ele, porque quem continuou na igreja foi ele e ela saiu. Então você vê o absurdo que rola dentro das igrejas. Então realmente eu concordo com você que eu fiquei decepcionada, sim. Como é que a gente não vai ficar decepcionada com uma coisa dessa? Oxe, não tem como. Mas foi esse o motivo que me fez sair da igreja? Não, o motivo que me fez sair da igreja foi o fato de eu procurar informações, buscar e entender que Deus não existe, entender que Deus foi tudo criação da mente humana. Então, isso me fez sair da igreja, porque eu não tinha mais propósito para estar ali, né? Porque uma coisa é eu acreditar e seguir a religião por achar que ela é uma verdade. Entendeu? Então, quando eu descobri que ela não é uma verdade, aí eu larguei de mão. Não é verdade? Por que eu vou seguir? Aí deixei para lá. Então, assim, eu agradeço muito pelo seu comentário, tá? Me decepcionei sim na igreja. Não foi esse o motivo que me fez largar, parar de acreditar em Deus. Não foi esse o motivo. Foi realmente o motivo de eu descobrir que Deus é criação da mente humana, tá? E existe sim muitos escândalos dentro da igreja. Muito obrigada, Jesus, pela sua participação. Próximo comentário aqui é o comentário de Jesus de novo, que ele diz assim: ninguém é obrigado a acreditar nos textos da Bíblia e no Deus da Bíblia. Cada um passa a versão daquilo que acredita. Ninguém é obrigado a acreditar nos textos da Bíblia. Engraçado, né? Aqui, para mim, no vídeo aqui do meu canal, você diz isso. Mas na hora dos cristãos ir para dentro dos trens, ficar gritando que Deus é a salvação, que se a pessoa não for para a igreja, a pessoa ela vai para o inferno, a pessoa ela vai ser jogada no lago de fogo. Na hora que a pessoa vai para a praça, né, gritar, colocar lá sua caixa de som e fazer aqueles berros dos mais altos possíveis para poder querer dizer que se a pessoa não for para a igreja, aí a pessoa vai para o lago de fogo, aí coloca ali medo, terror psicológico na mente das pessoas que não entendem do assunto. Aí essas horas não. Aí essas horas a pessoa é obrigada, né? Mas para mim aqui você diz que ninguém é obrigado. Então por que vocês fazem isso? Então por que vocês vão no trem para poder, Deus é isso, que não sei o que lá, se converta dos seus maus caminhos, que Jesus está voltando, se conserte com Deus, igreja, que Deus quer trazer uma mensagem para o seu coração. Quando vocês, crentes, né, cristãos, vai nos trens gritar, né, que o pessoal vai para o inferno se o pessoal não aceitar, vai nas praças, né, passa com aquele carro de som altíssimo, gritando que vai ter culto na igreja deles e que a pessoa tem que ir, porque senão a pessoa não vai para o inferno. Então, nessas horas, a pessoa ela é obrigada a aceitar esse Deus, né? Agora aqui não, aqui, né, ninguém é obrigado. Imagina, né? Com uma imposição dessa, né? Imagina se alguém vai ser obrigado a aceitar esse Deus, né? Com esse medo, né? Com esse terror psicológico, né? Se você não aceitar, você vai para o inferno, você vai ser jogado no lago de fogo. Aí, imagina quem não vai aceitar, né? Com essa imposição toda, né? Ai, Jesus, muito obrigada pela sua participação. Próximo comentário, gente, é do Pedro, que ele diz assim: Diana é do Satanás. Ai, meu Deus do céu, meus Zeus. Ai, meus Zeuzinhos. Olha, Pedro, eu nem sei o que te falar, porque Satanás na Bíblia, ele foi pau mandado de Deus. Então, se você acha que Satanás é uma coisa ruim, cara, então você tem que desconfiar desse teu Deus da Bíblia. Por quê? Porque Satanás não fez nada na Bíblia sem a permissão de Deus. Então, quando você diz Diana do Satanás,
Dá a impressão de que você está falando que eu sou do mal. Cara, eu não sou do mal, eu sou do bem. Deus é amor. Ou melhor, Deus é amor, não, Deus não é amor. Mas eu sou do bem. Daiana é do bem, entendeu? Daiana é tranquilo, Daiana é de paz, tá? Daiana é tranquila, tá bom? É, essa história de Satanás, né, dá a impressão de que a pessoa é mal. Não é. Se você for olhar na Bíblia, Satanás foi o pau mandado de Deus e tudo que Satanás fez foi ali com a permissão ou mandado de Deus. Tá bom, Pedro? Muito obrigada pela sua participação. Próximo comentário aqui, gente, é o comentário do Éder, que ele diz assim: "Vo- o, ou você se revolta, mas cada um tem o pastor que merece. Isso diz a palavra. Mas o evangelho ainda é santo e o julgamento individual." Esse comentário do Éder, ele é muito conhecido para mim. Uma vez eu fui falar para uma pessoa sobre a verdade, sobre que cristianismo é invenção humana e tudo mais. E essa pessoa, ela usou exatamente as mesmas palavras que o Éder, tirando ali que cada um tem um pastor que merece, tá? Que a pessoa falou em questão do evangelho ser santo e que o julgamento seria individual. Eu cheguei para essa pessoa, na verdade, foram mais que uma, né? Foram várias. Eu cheguei para essas pessoas e falei que, né, que o cristianismo é uma criação humana e que esses pastores que existem dentro da igreja só faz besteira, só faz merda, né? E pastores até que a gente conhece, sabe? Pastores assim de perto de casa, né? A gente falando ali, ah, você não tá vendo que ele tá fazendo isso, que não sei o quê, você não tá vendo que não tem Deus ali, que não sei, que não tem Deus em lugar nenhum. E aí essa pessoa usou essas palavras que o julgamento é individual, quer dizer, a pessoa ela é participativa na igreja, né? A pessoa ela tá ali sendo conivente com tudo que aqueles pastores fazem, mesmo aqueles pastores fazendo merda, porque eles acreditam que o julgamento será individual. Então, para isso a pessoa ela precisa ser é, vamos dizer assim, ela participa de tudo aquilo dali, ela sabe que tudo aquilo ali está errado, mas ainda assim ela prefere participar porque ela acha que a outra pessoa está errada e não ela está errada em seguir a coisa errada. Né? Então, o pastor da igreja ele pode violentar crianças, ele pode roubar, ele pode matar uma pessoa que para o crente tanto faz, tanto fez que o julgamento é individual. Então, é complicado, né, Éder, falar uma coisa dessa, né? Cada um tem um pastor que merece. Não, eu conheço muita pessoa na igreja, pessoas boas, pessoas muito bacanas, pessoa muito legal, sabe, assim, de boa mesmo, tranquilaça, sabe? Que não tem o pastor que merece, tá? Pessoas boas, pessoas ali que estão ali querendo fazer o bem, querendo praticar o bem, e não tem o pastor que merece. Então, você está meio equivocado aí nesse teu comentário, tá bom, Éder? Mas muito obrigada pela sua participação. Próximo comentário, gente, é o comentário do Uzer, que diz assim: Deus existe, milagres, curas existe sim. Agora, existem os falsos profetas que a Bíblia já nos advertiu sobre tudo isso. Olha, Uzer, eu nunca vi essas curas que você está falando, esses milagres que você está falando. Eu faço parte da igreja desde que me entendo por gente. Tá, eu já fui da igreja católica quando criança. Na minha infância eu participava lá dos cursozinhos da igreja católica, né? Depois na minha adolescência aí passei a frequentar a igreja evangélica, né? Igreja Assembleia de Deus, igreja pentecostais, né? E depois igreja Renascer em Cristo, depois Batista e um monte de outras aí que eu visitei, né? Que eu fiz um pouquinho de parte aí. E dentro de todas essas denominações que eu fiz parte, todas essas igrejas, eu nunca vi milagre de verdade. Eu nunca vi
cura. Então, você dizer para mim que existe cura é muito complicado. Inclusive, eu vou te contar um relato. Eu conheço uma pessoa muito próxima a mim, tá? Muito próxima da minha família, que essa pessoa, ela era muito usada pelo Espírito Santo. Sabe aquela pessoa usada pelo Espírito Santo? Aquela pessoa que rodopia, que fala em línguas estranhas, que traz revelação, profecias. Então, essa pessoa, ela era exatamente assim. Ela era possuída por Deus, né? Ela era ali tomada pelo Espírito Santo. E o que aconteceu na vida dessa pessoa? Essa pessoa teve AVC. O AVC, eu não sei se você sabe, mas o AVC, ele paralisa os membros do corpo da pessoa. Então, ele paralisa ali a mão, ele paralisa ali o braço, ele paralisa ali a perna. E foi o que aconteceu com essa pessoa que a gente conhece. Aí essa pessoa ficou toda paralisada por causa do AVC. Aos poucos ali, ela tá conseguindo voltar bem devagar, né, a tentar fazer as coisas, pelo menos o mínimo que é comer, que é ir no banheiro, tomar um banho sozinho, pelo menos isso essa pessoa tá tentando fazer. E essa pessoa não largou Deus, essa pessoa não abandonou Deus, essa pessoa continua crendo que Deus existe. Agora eu te pergunto, Uzi, o que aconteceu com o Espírito Santo? Você vai saber me responder? Porque você está falando que curas existem. E eu estou falando para você de uma pessoa que ela era tomada pelo Espírito Santo, ela era usada pelo Espírito Santo. E essa pessoa caiu doente, ela ficou enferma, paralisou ali, né, o corpo dela. E hoje em dia ela não consegue andar direito, ela anda assim com muita dificuldade, né? Os movimentos vão voltando muito devagar, né? Tem pessoas que voltam mais rápidos, tem pessoas que voltam mais devagar. Essa pessoa está com muita dificuldade, até mesmo por causa do jugo da igreja, porque se ela sair lá fora, aí os irmãos da igreja olham e falam assim: ó, aquela irmã ali tá em pecado, porque olha lá, ó, como é que ela tá? Que ficou doente, tá em pecado, né? O jugo da religião, né? Existe isso, tá? Existe. E por isso essa dificuldade dela estar na rua, dela andar mais na rua, dela, né, melhorar mais rápido, né? E o Espírito Santo, como é que fica nessa história? Eu quero saber o que aconteceu com o Espírito Santo, que usava essa pessoa. O Espírito Santo parou de usar essa pessoa? Mas o Espírito Santo não é o poder de Deus? E se o Espírito Santo ele é o poder de Deus na vida de uma pessoa, ela não deveria continuar sendo usada pelo Espírito Santo? Ele não deveria ali usar ela e na hora os movimentos dela voltar? Ela voltar a ficar boa, ela voltar a andar normal que nem ela andava antes. Não era para isso acontecer? Sim, era para isso acontecer, né? Até mesmo é uma prova de que Deus existe. Agora, será que isso não era coisa da cabeça dela? E aí, por ela ficar sem esses movimentos, por ela ficar doente, né? Aí ela não tem mais essas histerias coletivas. Então, olha, eu nunca vi cura, tá? Eu nunca vi milagre, tá? E Deus não existe, tá bom? Muito obrigado, user, pela sua participação. Próximo comentário aqui, gente, é o comentário de Deus. Gente, eu tô falando com o próprio Deus. Então, Deus aqui tá falando o seguinte: na igreja que eu congrego, quer dizer, Deus congrega em algum lugar, né? O pastor já me ajudou várias vezes. Ele não faz parceria com a corrupção nem o comércio gospel. Então, Deus, deixa eu te responder. Quando eu falo, né, que a igreja ela não ajuda, eu falo generalizando, né, a massa, tá? A massa. Num contexto geral, a igreja não ajuda. Eu fiz parte de várias igrejas. Teve uma igreja que eu fui nesse meio todo em que o pastor ajudava com uma cesta básica. Sim. Na verdade, teve até 2 ou 3, uma coisa assim. Ele até ajudava com uma cesta básica ali e tal. Só que o que eu quero dizer é que por mais que a igreja ajude, ela nunca ajuda 100%.
Compreende o que eu estou falando? Por exemplo, a igreja te ajuda com uma cesta básica. Você precisa só de cesta básica? Quando você está precisando, você não está precisando do dinheiro, às vezes o seu aluguel está atrasado, ou às vezes você precisa de um remédio, ou às vezes você precisa, sei lá, de várias coisas, pagar uma conta, ou às vezes você precisa de dinheiro de passagem para poder ir procurar um emprego. A igreja, ela não ajuda. A igreja, quando ela ajuda com uma cesta básica. Uma cesta básica. No máximo ali, um remédio para a pessoa ali, um remédiozinho ali para a pessoa, tá? É o que a igreja ajuda. E, na verdade, a gente não pode dizer que isso é uma ajuda da igreja, porque a cesta básica, gente, não sai do bolso do pastor. A cesta básica, ela não sai de dízimos. A cesta básica é aquelas pessoas, os membros da igreja que trazem ali os quilos de alimento, ali todo início do mês ali, os pastores falam ali, quem tem a sua primícia, as suas ofertas, trazem aqui na frente, eles deixam um cestozinho lá na frente, e cada pessoa vai lá, uma entrega feijão, outra entrega arroz, outra entrega açúcar, outra sal e não sei mais o quê, e deixa ali, né, o alimento. Isso é oferta dos membros. Então, quando você fala que a igreja te ajuda com uma cesta básica, não é a igreja que está te ajudando com uma cesta básica, são os próprios membros da igreja que doam os alimentos. Então, você está sendo ajudado pelos membros da igreja, porque a igreja mesmo, ela nunca perde. Ela não perde dinheiro, ela só ganha, né, com os brechó, com os almoços, as quentinhas dela, né, do dia a dia, né, as ofertas, os dízimos e tudo mais, né? Então, assim, como a igreja, ela ganha muito dinheiro, ela faz ali, né, as suas propagandas para ganhar muito dinheiro. Eu digo o seguinte, a igreja não ajuda, porque a igreja ela não tinha que ajudar com cesta básica, que na verdade não é ela que ajuda, são os membros que estão ajudando. Ela teria de ajudar você num contexto geral do que você estivesse precisando, seja roupa, seja comida, seja dinheiro, seja passagem, seja o seu aluguel, porque entra dinheiro na igreja, você não está entendendo. Entra dinheiro na igreja, entendeu? As pessoas dão dízimo, as pessoas dão ofertas. E para onde que vai esse dinheiro? Esse dinheiro vai para a conta do pastor. E aí você vê o pastor chegando lá com o carrão, né? E aí você vê a igreja aumentando, 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 aumentando. Aí você vê o pastor comprando outro terreno para poder fazer uma igreja maior. Mas ajudar mesmo as pessoas, a igreja não ajuda. Então, muito obrigada, Deus, pela sua participação, tá? Aqui no canal. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe, deixe sua opinião nos comentários. E eu sou agnóstica, não acredito em Deus, vou trazer novos vídeos para vocês. Fica comigo, grande beijo a todos vocês e fui!